Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Vamos hoje meditar num texto da palavra do Senhor. Então já abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. O Evangelho de Marcos, que estamos chegando no final dele já, e fala um pouco sobre o sepultamento do Senhor Jesus. Ali no versículo 42 nós vamos começar a ler e vamos até o 47. Então 42 até o 47. Vamos ler? Diz assim, Marcos 15, 42 ao 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morto. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Amém. Vamos orar? Senhor, o Senhor cumpriu o seu propósito para o qual o Senhor foi enviado a esta terra, Senhor. E nós, Senhor Jesus, queremos cumprir também o propósito que o Senhor quer que façamos aqui nesta terra, Senhor. O Senhor foi fiel em tudo e o Senhor cumpriu as profecias que eram determinadas pelo próprio Senhor. E assim o Senhor foi fiel à sua palavra. Também, Senhor, nós vemos pessoas que foram levantadas, Senhor, nesse tempo, Deus, para fazer, Deus, cumprir-se a profecia que o Senhor tinha determinado. Pessoas que tiveram um momento ali tão importante, Senhor. E hoje nós vamos ver aqui, Senhor, essa pessoa que o Senhor deixou aqui marcado, essa pessoa do José de Arimateia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser semelhante a ele, Senhor, que foi um homem que cumpriu o seu papel naquele momento, Deus. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o tema da nossa mensagem hoje é um ato importante. Um ato importante. O que é um ato? O ato é uma ação, uma coisa que alguém faz. Ato é aquilo que a pessoa executa. Então, nesta passagem, nós vemos algo que é para ser rotineiro quando uma pessoa acaba morrendo. A pessoa ela é sepultada. A morte também, ela acaba sendo uma rotina. Tantas pessoas já morreram no dia de hoje. Mas essas pessoas que morreram no dia de hoje, tem muitas pessoas, poucos são aqueles que não têm ninguém para preparar o seu funeral, o seu sepultamento. Mas a maioria das pessoas que morreram já neste dia, já tem pessoas preparando o seu sepultamento. Pessoas que estão ali já atarefadas, e a gente sabe que isso dá um trabalho, para organizar um sepultamento. Corre atrás de papéis, vão atrás de um túmulo, dá um trabalho. O Senhor Jesus, ele aqui tinha, antes na verdade de morrer, ele tinha muitas pessoas que o seguiam. Mas muitas pessoas. Nós podemos lembrar que ele tinha uma multidão de seguidores. Muitos discípulos. Pessoas que estavam próximas dele. Mas desses discípulos que estavam próximos dele, aqui nós não vemos na sua morte nenhum. Aqui no seu sepultamento nós não vemos nenhum. Ao contrário dos sepultamentos de hoje em dia, onde tantas pessoas ali
vão ajudar, organizar as coisas e participam do sepultamento e do velório, até que nós vemos hoje. Aqui nós vemos um Senhor que neste momento, o nosso Senhor Jesus estava lá sozinho naquela cruz, morto. Quem irá tirar este homem de lá? Quem irá tirar o Senhor Jesus de lá? Precisava ser feito algo. Precisava ser feito um ato muito importante. Vamos ver como que aconteceu isso? Então, a primeira coisa que nós vemos que aconteceu para ocorrer o sepultamento, e você vai entender por que eu vou colocar isso aqui, primeira coisa, Jesus morreu. Para haver um sepultamento, é claro, André, que precisa alguém morrer. Mas aqui nesta passagem, há um atestado de que Jesus morreu. Se nós olharmos anteriormente ali, na passagem ali do versículo 33 até o 41, nós vemos que Jesus realmente morreu. Olha só o versículo 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, Jesus ali, ele gritou e morreu, expirou. Mas, ali no versículo 44, nós vemos que um homem muito importante ali nessa região, se não o mais importante na parte de governo, Pilatos. Olha o versículo 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele, Jesus, já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Primeira coisa que nós vemos então, Jesus morreu. E aqui nós vemos que ele foi atestado aqui pelo centurião ali. Pilatos duvidou que ele tinha morrido tão rápido, mas ele foi lá, enviou um centurião lá para ver se aquele homem tinha realmente morrido, se Jesus estava morto. E aqui foi confirmado, Jesus morreu. Nas histórias de hoje em dia, muitas pessoas buscam dizer que Jesus, na verdade, não morreu para tentar justificar a ressurreição. Há muitos casos que falam sobre isso. Mas aqui nós vemos que Jesus morreu. Nós vemos também que ele foi sepultado. E isso confirma ainda mais que ele morreu. Então a primeira coisa, até quando Pilatos pensou, será que ele morreu realmente? Foi confirmado. O Senhor Jesus está morto. Então, a primeira coisa que aconteceu ali, que nós precisamos olhar nessa passagem do texto, é que Jesus estava morto. A segunda coisa, Jesus foi retirado da cruz. Jesus foi retirado da cruz. Quando nós afirmamos isso, nós temos uma pergunta, pelo menos ao meu coração já vem uma pergunta. Quando fala assim, Jesus foi retirado da cruz. Ao meu coração vem uma pergunta. Quem retirou? Por quem ele foi retirado da cruz? Quem retirou Jesus lá do alto do madeiro? Vamos ver aqui então no texto, nós já comentamos no início aqui sobre este homem, que nós lemos aqui a passagem dele. Olha só o versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, um homem apareceu aqui neste momento em Marcos, e nós vemos que também em outras passagens ele foi acompanhado de Nicodemos, foi pedir o corpo de Jesus para aquele que poderia liberar, que era Pilatos. Quem era esse homem, José de Arimateia? Aqui diz, no versículo 43, que ele era um ilustre membro do Sinédrio. O Sinédrio era o local onde os grandes religiosos ali do judaísmo ali naquela época, eles tomavam decisões e só era ali um membro quem era um homem muito religioso. E ele não era só religioso, como ele era muito importante ali. Então ele era um ilustre membro do Sinédrio. Ele era um homem religioso. E até muitos do Sinédrio aqui foram aqueles que participaram da morte de Jesus. Mas nós vemos que esse homem, além de ser um ilustre membro do Sinédrio, ele também esperava o reino de Deus.
Ele não era só um dos membros do Sinédrio que estava lá e acusou Jesus, não, ele não foi este. Aqui diz que ele esperava o reino de Deus. Ele esperava o verdadeiro reino de Deus. Ele estava aguardando a redenção, aguardando o Messias. E, além disso, para você ter certeza, em Mateus, nós não vamos entrar lá, tanto em Mateus como em Lucas, nós temos algumas passagens que diz aqui. Mas em Mateus, diz que esse homem, além de ser ilustre membro do Sinédrio, ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha posses. Ele era um homem que tinha dinheiro lá naquele local. Ele era este homem, ilustre membro do Sinédrio, rico. E ainda fala, nos demais evangelhos, que ele era um discípulo do Senhor Jesus. Ele era discípulo. Então, note bem, parece que essas coisas não andam juntas. Ilustre membro do Sinédrio e rico e discípulo do Senhor Jesus. Mas ele era, a Bíblia fala que ele era um discípulo por mais que ele fosse ocultamente. Ele andava ali, ele, sendo um discípulo do Senhor Jesus, entendia, compreendia as coisas do Senhor, mas ele ainda era um membro do Sinédrio. E lá ele não falava que ele era. Podemos aqui pensar muitas coisas sobre isso, mas o fato é que, no momento que foi necessário ele aparecer, ele apareceu. E aqui, quando ele tomou essa decisão, com certeza isso se espalhou, porque a pergunta ia ser: quem colocou Jesus no túmulo? Quem retirou Jesus da cruz? Quem foi falar com Pilatos? Tinha que ser um homem importante. E a resposta era José de Arimateia. Este era um homem, ilustre membro do Sinédrio, um homem rico, um discípulo do Senhor Jesus. E também diz que ele era um homem bom. Lá em Lucas fala que ele era um homem bom e justo. Um homem bom e justo. Pense bem. Onde estava Pedro aqui? Onde estava João aqui nesse momento? Onde estava Tiago? Onde estavam aqueles que estavam quase todos os dias com o Senhor há poucos dias atrás? E agora, quem aparece? Nenhum desses outros apareceu nesse momento. E Deus levanta esse homem que estava longe até ali, seguindo ao Senhor de longe, buscando conhecer ao Senhor Jesus de longe, que esperava o reino de Deus. Deus levanta esse homem nesse momento para fazer um ato importante. Então Jesus ele foi retirado da cruz por quem? Por José de Arimateia, que era este homem, um homem bom, um homem justo. Muito bem, nós vimos então que Jesus realmente morreu, que Jesus foi retirado da cruz, mas também cabe um terceiro ponto aqui para nós vermos. Jesus foi sepultado, é isso que diz o texto. Ele foi retirado da cruz, mas ele foi não só retirado, ele foi sepultado. Vamos ver como ele foi sepultado. Versículos, vamos pegar ali os versículos 40, a partir do 46. Este, baixando o corpo da cruz, então José de Arimateia tirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara. Olha só este homem. Ele tinha posses, claro, e ele comprou um lençol. E deste lençol que ele comprou, ele envolveu o Senhor Jesus, o corpo ali do Senhor Jesus, neste lençol. Para quê? Para o sepultar. Além de ele ir lá pedir o corpo, além de ele ter o trabalho lá de retirar o corpo de uma cruz, além disso, ele também colocou o dinheiro dele ali. Ele comprou um lençol. E a palavra diz aqui, não aqui, mas nos outros evangelhos, que ele não era um lençol qualquer, que ele era um lençol de linho. Linho. Eu tenho uma camisa de linho e ele é um tecido diferente dos outros. E ele é um tecido que ele é mais caro do que os outros. E naquela época, imagina, como era caro uma roupa. Não era em qualquer local que você comprava uma roupa. Hoje, as roupas elas se tornam até em alguns momentos descartáveis. Por algumas pessoas, roupa é descartável, quem tem muito dinheiro. Ou até aquelas roupas bem mais baratas, porque de tão baratas que são, não dá para usar novamente.
Mas naquela época a roupa era algo caro, era um artigo de luxo. Então você tinha que ir lá comprar e você tinha poucas, não tinha muitas peças, eram poucas peças que você tinha para você se vestir. Esse homem foi lá e comprou para o Senhor Jesus um lençol de linho e envolveu o Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, para ser sepultado. Isso mostra o cuidado desse homem para com o Senhor Jesus. Isso mostra também amor pelo Senhor Jesus. Porque uma pessoa que faz isso mostra amor, mostra cuidado. Então, Jesus foi sepultado, mas antes disso ele foi envolvido em um lençol de linho. Nós vemos também que ele colocou Jesus em um túmulo. Olha só o versículo 46 ali na continuação. Envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Esse túmulo, então, ele era uma espécie de uma caverna. Ele tinha sido aberto na rocha, então, ali aberto, ele era colocado o corpo lá dentro. E este homem, José de Arimateia, ele mandou fazer esse túmulo. Mas ele mandou fazer para o Senhor Jesus? Não. Ele não mandou, preparou, ele vai morrer, então vou mandar fazer este túmulo. Não, este homem já tinha esse túmulo. E em outra passagem, nos outros evangelhos, fala o quê? Que esse túmulo era dele mesmo. Então ele já tinha preparado um túmulo ali. E era um túmulo novo, nunca tinha sido usado, diz aqui na palavra. Não nesse evangelho, se não me engano, no evangelho de Lucas diz que ele nunca tinha sido usado. Ou no de Mateus. E ele foi colocado lá dentro, num túmulo novo. Nós precisamos olhar que um túmulo também custava caro. Naquela época a mão de obra com certeza era algo muito caro. E abrir um túmulo numa rocha dava um trabalho gigantesco do que seria abrir um túmulo numa rocha hoje. Imagina as ferramentas daquela época. E esse homem abriu um buraco no meio da rocha. Esse homem pediu, pagou para uma pessoa abrir e comprou aquele túmulo. E na hora de aquele túmulo ser usado, ele não foi usado pela família dele, para um membro da família dele ou para ele mesmo. Foi usado pelo Senhor Jesus. Nós vemos o amor deste homem fazendo algo pelo Senhor Jesus. E assim Jesus foi colocado em um túmulo novo. Olha só o que diz ali. Tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Aqui aparece, em outras passagens desse mesmo acontecimento, mostra que Maria Madalena e Maria estavam ali também. Maria Madalena era aquela que foi perdoada pelo Senhor Jesus também. E não foi acusada pelos demais homens ali que estavam julgando. E a Maria, mãe de José, provavelmente era a mãe de Jesus. Por quê? Porque José era irmão do Senhor Jesus. E aqui relata a mãe de José. Então as duas Marias estavam ali, observando ali o que estava acontecendo. Tudo o que José de Arimateia estava fazendo. Então havia um testemunho de que aquele homem fez essas coisas. Elas estavam ali. E eu pergunto de novo, onde estavam aqueles outros discípulos? Tão fortes, Foi ministrado sobre Pedro, que falou, eu vou estar com o Senhor, eu não vou deixar prender o Senhor. Não estava lá, negou o Senhor. Foi ministrado também foi falado também sobre os demais que estavam lá, que fugiram naquele momento de trevas. Mas aqui apareceu José de Arimateia, apareceu Nicodemos e apareceu também Maria Madalena e Maria. Pense bem sobre isso. Esse homem pensou no corpo de Jesus que estava lá e foi algo fundamental. Por que foi algo fundamental? Para terminar, por que foi fundamental esse ato? Por que foi um ato importante? Porque se Jesus não tivesse sido sepultado e estivesse lá,
Como nós saberíamos, de uma forma tão clara e de uma forma que não foi mexido em nada, que não foi mudado o corpo de Jesus, não foi trocado e Jesus se escondeu, como saberíamos que Jesus tinha sido ressuscitado mesmo? Tinha ressuscitado naquele dia, naquele domingo. Jesus precisava ser sepultado e precisava ser sepultado da forma como ele foi sepultado aqui. Ele foi sepultado entre os ricos. Ali eram pessoas, não eram os indigentes que eram colocados naquele local. Se fosse de outra forma, ele teria sido sepultado como um indigente. Só, quem ia se preocupar com eles? Cadê os outros discípulos? Se virem a gente tirando, talvez estavam com medo, escondidos. Se estavam com medo, depois nós vemos em Atos que eles ficaram com medo do que estava acontecendo. Se tirarmos o corpo de Jesus, o que vão falar de nós? José de Arimateia não pensou nisso. Ele foi lá, tirou e cumpriu até com o que a profecia falava, que com os ricos ele seria sepultado. E assim se cumpriu a Escritura, mas também isso era para que se cumprisse a ressurreição do Senhor Jesus. Aqui no final fala que José de Arimateia rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E mais para frente, nós vemos que foram colocados ali soldados na porta daquele túmulo. Eu nunca vi isso. Não sei se você já foi em algum cemitério e você foi lá e um dia você chega lá, tem guardas lá, polícia, lá na frente do cemitério e bem do lado de um túmulo lá, tem mais polícia lá. E daí você olha assim, o que você está fazendo? Eu estou aqui guardando para que o morto não saia. Eu nunca vi isso. Mas com o Senhor Jesus foi colocado ali na frente do túmulo alguns guardas. Porque já havia o rumor dizendo que Jesus iria ressuscitar. E que poderia o que acontecer? Os seus discípulos poderiam ir lá e roubar o corpo e dizer, ele ressuscitou. Então nem os discípulos tocaram no corpo de Jesus para ser sepultado, dos conhecidos. Foi um discípulo que andava ocultamente, que pegou ele, colocou num túmulo, rolou a pedra e depois vieram guardas. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita, tirando qualquer dúvida de que aquele homem estava realmente morto, de que aquele homem foi retirado de lá. Ele ressuscitou. O sepultamento de Jesus teve um papel muito importante para que nós pudéssemos ver claramente que Jesus ressuscitou. O papel deste homem e até de Nicodemos que estava junto ali. A palavra diz que Nicodemos levou os perfumes no sepultamento. O papel deste homem, destes dois homens, isso foi muito importante. E você? O que você faz para o Senhor Jesus? Qual é a forma que você mostra a sua gratidão ao Senhor Jesus? De que forma você tem mostrado ao Senhor Jesus que você é grato a Ele? Hoje não precisa mais sepultar o corpo do Senhor Jesus, mas você precisa entender que você faz parte do corpo de Jesus e que você precisa fazer algo para Ele, não por obrigação, mas de uma forma grata, com gratidão ao Senhor Jesus. O que você tem feito? Se você faz alguma coisa para o Senhor Jesus, as pessoas que não compreendem isso vão julgar você e vão falar, por que você está fazendo isso? Isso aí não vale nada. Mas quando você faz olhando para o Senhor, você sabe que Ele merece muito mais do que você simplesmente tem feito. Como você agradece ao Senhor através da sua vida, através do que você fala? Como você tem mostrado gratidão ao Senhor Jesus? Esse homem mostrou da forma dele aqui, como ele pôde, e ele fez muito bem feito isto. E você, no que você pode, o que você tem executado? No que você pode, com as suas posses, o que você tem investido para que o reino do Senhor cresça? Esta é a mensagem de hoje. Um ato importante. Não só um ato simples, mas um ato importante que precisava ocorrer para que se cumprisse a profecia que já estava descrita há muito tempo atrás. O que nós podemos fazer? Feche os seus olhos.
Vamos orar ao Senhor. O Senhor, Ele conhece você e Ele sabe o que Ele tem pedido a você para fazer e Ele sabe como você tem feito. Eu não posso saber exatamente como você tem executado aquilo que Jesus quer que você faça, mas naquilo que Jesus tem pedido para você fazer, você tem sido fiel? Você tem sido aquele como José de Arimateia que foi ali e fez aquilo que era necessário e importante? Você foi lá e cumpriu o papel que foi dado para você fazer? O Senhor Jesus, Ele não está neste momento mandando fazer isto, mas eu creio que Ele está esperando de nós gratidão por tudo que Ele fez. Jesus morreu por você, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou para mostrar que a morte não poderia detê-lo. E nisto tudo, nós temos que mostrar gratidão. Senhor, coloque em nosso coração, Pai, que cada peça, Senhor Jesus, cada parte, Senhor Jesus, do Teu plano é importante, Senhor. Mostra, Deus, que cada um, Senhor, que faz parte, Deus, do Teu corpo, Deus, tem uma função, Senhor. E que nós, Pai, possamos, Deus, executar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, com eficácia, Pai, com alegria, Pai. E também, Senhor, com gratidão no coração, Pai. Que nós, Pai, através desse ato importante que estes homens fizeram ali, Senhor, nós possamos, Senhor Jesus, sermos gratos, Pai, e mostrar, Pai, através dos nossos atos, Pai, que queremos agradecer ao Senhor, que queremos viver ao Senhor e alegrar o Teu coração, Pai. Toca, Senhor Jesus, com essa mensagem os demais corações que irão ver, Senhor Jesus, aonde estiverem, Senhor. E ali, Pai, eles possam ser levados, Deus, a cumprir, Pai, com eficácia o Seu plano na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus.